Bom, então vamos lá, vamos fazer uma prece de abertura, já que demandou esse tempo, né? Então vamos. Mestre amado, nessa noite agradável, nesse clima ameno que nos encontramos aqui, vos pedimos a vossa proteção, a proteção dos espíritos amigos que nos conduzem, que nos guiam, que possamos, Mestre, estarmos compenetrados na palestra dessa noite, que possamos estar compenetrados no teu Evangelho, que possamos, Mestre amado, sermos pessoas melhores hoje do que fomos ontem, que possamos sempre estarmos com os olhos atentos em nosso progresso, que possamos estar com os olhos em nosso semelhante, para poder auxiliar naquilo que for necessário, para que assim, Mestre amado, possamos galgar mais um degrau rumo à nossa evolução. Mestre amado, vos pedimos, Mestre, pelo nosso planeta, por esse momento de dificuldade que atravessamos, vos pedimos, Mestre amado, pelos nossos governantes, que eles possam estar com a mente e o coração voltado para os problemas da nossa sociedade, que eles possam, Mestre amado, encontrar soluções para essas dificuldades, que as nações, Mestre amado, nesse momento que atravessamos, se apaziguem, que elas consigam se solidarizar, para que todos nós, em uníssono, possamos caminhar juntos, possamos gritar teu nome bem alto, Senhor, 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 e assim, Mestre, como um só povo, como um só irmãos, possamos, o mais breve possível, sairmos dessa dificuldade e estarmos em teu seio e no seio do nosso Criador. E assim, Mestre, pedimos permissão para iniciarmos a live desta noite. Que assim seja. Bom, o Ricardo está me informando aqui que está tudo tranquilo, né? Então vamos lá. Bom, o tema de hoje é Justiça das Aflições, né? Qual de nós, em algum momento da nossa trajetória aqui, quanto encarnado, da nossa trajetória evolutiva, não se sentiu aflito? Qual de nós, ainda hoje, por algum momento, por alguma questão, não temos as nossas aflições, as nossas dificuldades? E muitas vezes não compreendemos essas aflições, não compreendemos essas dificuldades que nos assolam. É, Nós, quanto espíritas, já temos uma série de respostas para essas aflições, uma série de respostas para essas dificuldades, mas infelizmente a população em geral, né, a população do planeta, a população de espíritos encarnados, a população de espíritos desencarnados não tem ainda essas respostas, né? Eles não conseguem vislumbrar uma saída para suas dificuldades, eles não conseguem vislumbrar o porquê dessas dificuldades, o porquê essas aflições os assolas. Muitos acabam se revoltando contra o Criador justamente por essa falta de entendimento, por essa falta de compreensão. Oxalá nós que já chegamos a um ponto de compreensão, conseguimos, dentro dessa compreensão, dentro desse nosso entendimento, amenizar, se podemos dizer desta forma, essas aflições que nos assolam. Nem por isso elas deixarão de existir, mas já não são aquela carga tão pesada, aquele fardo tão longo que nós carregamos, né? Como muitos irmãos ainda carregam pelo fato desse não entendimento do significado dessas dificuldades que muitas vezes nos acomete, né? E as dificuldades que nos acomete, elas são de duas ordens, né? A primeira ordem é a ordem presente, né, dessa encarnação. E a segunda ordem é uma ordem pretérita, são dificuldades que vêm de outras reencarnações. Eu não diria outras vidas porque nós não temos outras vidas, nós não tivemos outra vida, a vida é única, ela é constante. Nós tivemos assim estágios onde em um momento nós estamos num plano material e em outro momento estamos num plano imaterial, digamos assim, né, na espiritualidade. Então, há N situações, muitas situações que nos acomete hoje,
que são desse momento presente, dessa existência presente, mas muitas situações elas são inerentes a outras reencarnações que nós trazemos, e para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento, elas se nos apresentam hoje de formas como obstáculos a serem vencidos, para que nós possamos, como foi dito na prece de abertura, galgar um degrau na nossa escada evolutiva, na nossa escada de progresso. Então, o que nos comete é compreendermos esses momentos, compreendemos essas situações, para que não percamos os frutos, né, dessas dificuldades. Caso contrário, elas se repetirão em outras situações, porque a lição não aprendida é lição repetida, né? E nós só vamos evitar esses obstáculos, nós só vamos evitar essas dificuldades quando nós trabalharmos o nosso aprimoramento moral e intelectual. É trabalhando esse aprimoramento moral e intelectual que nós conseguimos evitar esses obstáculos. Porque o conhecimento, quando nós temos esse conhecimento daquilo que nos aflige, conhecimento das nossas dificuldades, nós temos a ferramenta para lidar com essas dificuldades. As dificuldades elas se tornam muito mais penosas, muito mais exacerbadas, digamos assim, quando nós não a compreendemos. Tudo que nós não compreendemos se torna desconhecido e nos causa medo, nos causa aflição. Aquilo que passamos a entender, a compreender, ele entra no nosso campo de conhecimento, e dentro desse campo de conhecimento nós saberemos lidar com qualquer situação que venha, seja ela de que ordem for. Então, é em busca desse conhecimento que a doutrina nos convida. A doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento, uma doutrina de indagação, de interrogação. Então, quando as coisas acontecem conosco, nós temos que perguntar o porquê isso está acontecendo comigo, para que isso está acontecendo comigo, o que eu aprendo com isso que está acontecendo comigo nesse momento, como que eu posso lidar com essa situação e como eu posso sair melhor dessa situação. Geralmente, quando nós atravessamos um obstáculo, seja ele de que ordem for, nós saímos muito mais fortalecidos. Se nós olharmos para trás, para o nosso passado não muito distante, vamos colocar aí seus 20, 30 anos atrás, nós vamos ver que nós tivemos em alguns momentos dificuldades, problemas que nós acreditávamos que eram insolúveis. Nós não conseguíamos vislumbrar uma saída para essas dificuldades naquele momento, e aquilo nos afligia, e nós não entendíamos por que nós estávamos passando por aquelas dificuldades, e nós saímos delas, nós passamos por elas. Então, ela ficou no passado e ficou como que? Hoje ficou como que? Como um aprendizado. Então, nós começamos a perceber que tudo é uma questão de compreensão. Então, as aflições, o que é uma aflição? Nós nos afligimos por quê? Nós nos afligimos quando geralmente nós cometemos alguma transgressão à lei, e essa aflição ela nos vem como um alerta que nós estamos num caminho equivocado. Então por isso ficamos aflitos. Por quê? Porque a consciência é a lei divina, é a justiça divina nos mostrando que nós desviamos da lei natural. Então ela nos convida a retornar para essa lei para que essas aflições não nos acometam. A lei humana ela consegue alcançar certos delitos que o ser humano comete. Então ela pune o ser humano nesses delitos que é cometido, mas ela não consegue alcançar o ser humano em todos os delitos que ele comete, porque há delitos que não chegam ao conhecimento, digamos assim, da justiça humana. Mas a lei divina não tem como. A lei divina ela alcança todos os nossos delitos, ela alcança todos os nossos erros, assim como também ela alcança todos os nossos acertos. Então, para cada falta que nós
cometemos na lei divina, existe uma resposta a essa falta. E essa resposta geralmente ela vem em forma de dor, ela vem em forma de sofrimento, ela vem em forma de aflição. Essa aflição que é a justiça divina trabalhando em cima das nossas dificuldades, para que nós possamos sermos reinseridos de novo no caminho reto, no caminho que nos conduza a uma existência melhor. Porque Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele não nos pune. Nós cometemos as nossas dificuldades, nós cometemos os nossos erros, mas Deus não nos pune. Pelo contrário, Ele nos dá oportunidade de repararmos esses erros que nós cometemos, esses equívocos que nós cometemos, muitas vezes por ignorância de estarmos errando. Quando erramos com conhecimento de causa, geralmente as consequências são mais penosas, né? Então, essas aflições é a justiça divina trabalhando para que nós retornemos ao caminho reto, ao caminho correto, né? Então vamos lá. Na questão das nossas aflições por situações pretéritas, como que isso se dá? Isso vai se dar da seguinte forma, né? O ser que reencarna aqui com uma dificuldade muito grande, com a patologia, com a doença, uma deficiência, seja ela de que ordem for, nós ficamos aflitos diante dessa situação e não entendemos porque aquele ser nasce, digamos, numa família onde todos estão bem materialmente falando, fisicamente falando, e aquele ser não, aquele ser tem uma dificuldade, uma patologia incurável, uma deficiência física, e isso nos traz uma aflição e não conseguimos entender a justiça do Criador diante dessa situação. Então, essa situação, se não foi dado causa nesse momento presente, ela com certeza foi dado causa numa encarnação posterior. Então, é a justiça divina ali trabalhando para que este ser resgate o débito cometido que deu causa a essa situação atual. Mas isso não é uma regra, tá? A gente não pode pegar a doutrina espírita e estabelecer como regra geral que toda dificuldade necessariamente foi dado causa numa encarnação pretérita. Em muitas e muitas situações, o próprio espírito ele pode pedir essa dificuldade, ele pode pedir que ele encarne com uma certa dificuldade para que ele teste as suas forças, para que ele teste o seu poder de vencer os obstáculos e ele saia mais forte dessa encarnação. Então, nós temos que tomar cuidado para não generalizarmos as dificuldades que nós vemos no nosso semelhante e acreditarmos que aquilo que ele está passando necessariamente foi dado causa numa encarnação passada. Senão nós entramos num círculo quase infindável de dificuldades e cobranças. E não é bem assim, porque nós não estamos aqui, né, nós não fomos criados para o sofrimento. Existem situações na doutrina espírita onde muitos irmãos acreditam que nós estamos aqui para sofrer, para pagarmos débitos passados. E Deus, na sua infinita bondade, Ele não nos criou para o sofrimento, Ele nos criou para a felicidade. O sofrimento e as aflições, elas são inerentes às nossas dificuldades de compreendermos a lei divina. Por isso que vem essas dificuldades, por isso que vem o sofrimento, por isso que vem as aflições, porque nós não entendemos a justiça divina trabalhando. Em qualquer situação que nós nos encontramos de dificuldade, de aflição, nós temos duas opções: compreendemos o momento que estamos atravessando, compreendemos a situação que estamos atravessando e dentro dessa compreensão amenizarmos essa situação,
ou entrarmos em desespero e entrarmos no estado de sofrimento. Então, se nós pararmos para analisar, o sofrimento ele é algo que nós ainda não conseguimos lidar com as situações que nos rodeiam, as situações que nos cercam e muitas delas ocasionadas por nós mesmos. Então, toda essa compreensão nos leva ao quê? A um estado de tranquilidade, um estado de serenidade. É nisso que reside a nossa felicidade. Quando nós compreendemos, quando nós introjetarmos em nós, quando nós tivermos a plena certeza, a plena convicção, isso tem que estar em nós, tem que estar introjetado em nós, tem que ter nessa certeza da nossa imortalidade, que somos seres imortais. Em algum momento nós fomos criados. A partir do momento que fomos criados, nós passamos a ser ad eterno, porque é eterno só Deus, né? Então, quando fomos criados para esse processo evolutivo, e quando nós temos a certeza disso, que a partir daí nós nunca vamos perecer, todas as nossas dificuldades, seja ela qual for, elas se tornam pequenas diante da grandeza para a qual nós fomos criados. Olha que coisa maravilhosa. Existe um paradoxo. Nós somos muito pequenos, ínfimos até, diante do Criador. Mas nós somos imensuravelmente grandes. Por quê? Porque Deus nos criou para reger galáxias, para atravessarmos o universo. Hoje, nós não temos essa condição, por quê? Por falta ainda do entendimento, por falta do conhecimento. Então, o processo evolutivo nosso é sempre em busca do conhecimento intelectual e moral. Com esse conhecimento intelectual e moral, nós vamos ser esses seres para o qual nós fomos criados, para reger essas galáxias. Então nós seremos o que Jesus nos disse, que seremos deuses. Quando nós aprendemos a fazer brilhar a nossa luz, nós não podemos nos sentir como seres minúsculos no universo. Nós não somos cidadãos desse planeta. Nós somos cidadãos do universo. Nós estamos estagiando aqui nesse planeta, nós estamos de passagem nesse planeta. Temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que nós melhore as nossas condições, para que melhore a condição do nosso semelhante, porque nesse todo nós melhoremos a condição do planeta. Essa é o nosso objetivo, é a nossa finalidade. A partir daí, melhorando essas condições do planeta, esse planeta passando a um planeta de regeneração, nós já como espíritos evoluídos vamos galgar esses degraus e estaremos em planetas muito melhores, muito mais evoluídos que a Terra. A partir daí nós vamos nesse processo sempre crescente, sempre ascendente, até recebemos missões do nível de Jesus e recebemos missões para comandarmos, para organizarmos planetas, galáxias, universos, porque Deus não lida diretamente com a matéria. Deus criou espírito e matéria e o espírito para lidar com a matéria. Olha só o tamanho, a imensidão, a grandeza para a qual nós fomos criados. Então as nossas aflições hoje, elas se tornam muito, muito, muito pequenas diante dessa grandeza. Quando nós compreendemos essa justiça, quando nós compreendemos Deus atuando na sua justiça divina, que tudo tem uma finalidade, que tudo é para o nosso aprendizado, que tudo é para o nosso crescimento. Quando nós realmente estivermos isso conosco, está aí a felicidade. Essa felicidade, porque se nós temos um problema, se nós temos um obstáculo, mas nós compreendemos que esse obstáculo ele nada mais é do que oportunidades para o nosso crescimento, e nós não transformamos esse obstáculo em aflição, nem em dificuldade, seja ele de que ordem for, nós não nos afligimos. Se nós nos afligimos, nós não somos infelizes, portanto, seremos felizes. É um raciocínio lógico. Então, essa busca sempre por essa compreensão é que nos leva à felicidade, é que nós começamos a compreender a justiça de Deus em todos os
seus pormenores, né? Quando nós, né, em alguma situação de desavença com o nosso semelhante, seja ela de que ordem for, nós guardamos alguma mágoa desse semelhante, guardamos algum rancor, nós espíritas já deveríamos ter superado isso, né? Espero que, mas ainda somos espíritos em evolução, não somos espíritos perfeitos, então ainda temos as nossas dificuldades de compreensão, as nossas dificuldades de perdão, as nossas dificuldades de entender a dificuldade do outro. Então, quando nós ainda guardamos qualquer mágoa, nós nos afligimos, porque é a justiça de Deus nos mostrando que nós estamos equivocados, que nós necessitamos, nós precisamos perdoar aquele que nos ofendeu, para que nós nos sintamos bem. Quando nós perdoamos, não é para que o outro se sinta bem. Nós perdoamos alguém para que nós nos sintamos bem, para que nós nos livramos dessa dificuldade que o outro causou em nós. Olha que coisa fantástica. Por que nós não precisamos perdoar alguém? Nós precisamos perdoar alguém porque nós ainda nos ofendemos. Deus precisa perdoar? Deus não precisa perdoar porque Deus não se ofende. Deus sabe do nosso estágio evolutivo. Ele sabe ainda das nossas dificuldades. Então, mesmo quando nós transgredimos a sua lei e isso nos causa dor, mesmo isso não o ofende. Por quê? Porque ele compreende. Agora, nós nos ofendemos porque nós ainda não compreendemos a dificuldade do nosso semelhante. Então, quando o nosso semelhante faz algo e aquilo nos magoa, o que é isso? É a não compreensão. E isso nos traz o quê? Voltando à pergunta, isso nos traz uma aflição, isso nos traz uma dificuldade para nos relacionarmos. Então, se nós não nos ofendermos, nós não precisaremos perdoar. Portanto, não necessitaremos passar pela aflição para podermos aprender sobre a justiça divina. Eu vim aprender sobre o não sofrer, o não me afligir, de uma forma bem difícil mesmo. Vou falar um pouquinho sobre mim, porque creio que é um aprendizado para todos nós a minha trajetória. Vamos lá. Até os meus 10 anos de idade, eu não tinha nenhuma aflição, porque era uma criança com todas as preocupações de criança. Morava lá no sertão de Alagoas. Com 10 anos eu vim para São Paulo, aí que já começou as minhas aflições por saudade da minha terra. Com 14 anos já não morava mais com meus pais, né? Me senti independente, não aceitava a autoridade do meu pai e fui viver minha vida. Bom, com 15 anos eu já estava enveredado pelo mundo das drogas, com 20 anos eu estava entrando nos presídios. E toda essa minha trajetória, até os meus 35 anos de vida, foram trajetória de aflição, foram muito aflitivas, foram muito doloridas, foi muito sofrimento, e eu não conseguia entender a causa de tudo isso, mesmo eu sendo o causador de tudo isso. Mas quando você está inserido nesse contexto, você acaba não entendendo que essas dores, esse sofrimento, eles vêm por conta das nossas atitudes, das nossas escolhas equivocadas. Em 1992, eu estava no pavilhão 9 da casa de detenção, né, quando houve aquela rebelião, onde houve aquele massacre, eu era um dos detentos ali do pavilhão 9. Eu saí do pavilhão 9 em 1995, mas mesmo assim, eu ainda continuei delinquindo. E as dores continuaram. Então as dores, as aflições eram frequentes e muito fortes, eram constantes, porque quando você está distante das leis divinas, é inevitável essas aflições. E descrente de Deus, né, sem acreditar no Criador, eu era um ateu, continuei na minha trajetória de delito, continuei sofrendo e continuei fazendo aqueles que estavam à minha volta sofrer, e sem compreender, sem ter a compreensão
das consequências dos meus atos. Lógico, compreendia dentro da questão material, sabia que eu estava errado, sabia que aquilo que eu fazia era errado, mas numa questão espiritual, por não acreditar em espiritualidade, por não acreditar em Deus, não sabia da dimensão dos meus atos espiritualmente falando, sabia da dimensão dele materialmente falando, quanto eu prejudicava as pessoas. Em 2000 acabei sendo preso novamente, né? Aí quando eu estava na penitenciária ali em Dracena, não sei se alguém conhece a cidade de Dracena ali, eu me deparo com o livro dos Espíritos dentro da penitenciária. Aí eu começo a ler aquele livro. Quando eu termino de ler, eu compreendi o porquê das minhas aflições, eu compreendi a justiça dessas aflições, eu compreendi o porquê de todo o meu sofrimento, eu compreendi a justiça desse sofrimento, eu compreendi que havia o Criador. Aí eu já tinha certeza desse Criador, né, quando eu termino de ler este livro, e passo a compreender. E as minhas aflições, elas simplesmente diminuem de uma forma absurdamente drástica, digamos assim. Por quê? Porque passou a haver a compreensão do ser que era responsável por todo o ato que foi praticado. Esse ser que culpava os terceiros pelos atos praticados, aprende que não, que todo ato foi feito de livre e espontânea vontade por ele, portanto não havia como culpar quem quer que seja. E a partir daí, mesmo preso, eu já não estou mais sofrendo. Por quê? Porque compreendo. Então, quando nós compreendemos, quando nós entendemos que as nossas dificuldades, em algum momento ela foi dado causa por nós mesmos, com consciência ou não, essas aflições ela tende a diminuir consideravelmente. Eu posso dizer isso como testemunha viva dos momentos de dificuldades que atravessei, e esses momentos de dificuldade, todos eles gerados por mim. Então, mesmo nas dificuldades hoje do dia a dia, quando eu olho para o meu passado e eu vejo as dificuldades maiores que eu passei ocasionada por mim, eu vejo como grandes oportunidades. Eu vejo a oportunidade de eu me redimir, a oportunidade do crescimento, e as aflições que hoje eu possa vir a ter, ela já não diz mais respeito aos meus atos. Ela diz respeito quando eu olho para o meu semelhante e vejo ele aflito, eu vejo que ele não compreende o porquê da sua aflição. Eu vejo que ele não compreende a justiça dentro dessa aflição pelo qual ele está passando. E eu vejo que aquilo ali na frente vai trazer algo assim mais, digamos, mais penoso para ele, pelo fato dessa não compreensão. Então, qual que é o convite? O convite é: estudemos, aprendemos. Nós temos que aprender em qualquer momento, em qualquer situação que nós estejamos, em qualquer contexto que nós estejamos inseridos, seja ele em qualquer ambiente, nós temos que estar com os olhos e a mente atenta para o conhecimento, para o aprendizado. Se nós passarmos o dia e chegarmos no fim do dia, nós não aprendemos nada, esse dia foi um dia inútil. Assim como existem encarnações que o espírito passa por algumas situações e ele pouco aprende, existem dias inúteis na nossa vida. Então nós não podemos transformar a nossa jornada aqui, nem um dia ele pode ser inútil. Todo dia tem que ser um dia de aprendizado, todo dia tem que ser um dia de um novo conhecimento. No trânsito, parado no trânsito, no engarrafamento, observe o que está à sua volta. Observe o que lhe rodeia. Observe o contexto no qual você está ali. Observe aqueles irmãos pedintes no farol. O que os motiva? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas aspirações? Se ele chegar até você, tem uma palavra para lhe dizer, mesmo que você não lhe dê uma moeda, mas tenha algo para lhe dizer que o encoraje na sua trajetória dentro daquela dificuldade. Se está numa fila e a fila está demorando, não seja aquele a comentar o porquê disso, não seja aquele a comentar a dificuldade do atendente, seja ela qual for.
seja aquele a amenizar a situação, para que isso não gere aflições em nós nem aqueles que estão à nossa volta. Então, quando eu vejo toda essa minha trajetória hoje, quanto encarnado, de todas as dificuldades que eu atravessei, volto a frisar, geradas por mim, eu não posso me dar o direito de chegar no final do dia e não aprender nada. Eu não posso me dar o direito de não compreender a dificuldade do meu semelhante. Então nós, quanto espíritas, nós como estudantes dessa doutrina, que essa doutrina que veio não como uma religião, mas para revolucionar a humanidade. Os espíritos mesmo dizem, a doutrina espírita veio para a transformação da humanidade. Então essa doutrina que vem para transformar a humanidade, essa doutrina que vem para transformar o planeta. E hoje nós temos o privilégio de estarmos saindo na frente, porque nós já a compreendemos, nós já estudamos. Nós temos a obrigação e o dever de compreender o nosso semelhante que ainda não a conhece. Respeitar as suas dificuldades. Respeitar o momento pelo qual ele está atravessando, porque em algum momento nós já atravessamos a mesma situação no qual ele está inserido. É nisso que entra a nossa empatia. E dentro disso, as nossas aflições, elas vão ficando cada vez menores. As nossas angústias, as nossas dificuldades, elas vão se tornando cada vez menores. E todos os obstáculos que vêm, nós temos a certeza de que eles são essas oportunidades que o Criador nos dá para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento. Então a dificuldade que estão passando hoje, a dificuldade que estão passando nesse exato momento, se olharmos para nós, falando hoje, qual a dificuldade que eu passo hoje, mesmo com todo esse contexto de pandemia, com esse contexto de isolamento, entes queridos partindo, e isso nos afligindo. Então, o que eu aprendo com isso? Se eu aprendo, se eu sei que eu sou imortal, que eu nunca vou morrer, então eu sei que o meu semelhante também o é. Então, o que eu posso fazer? Eu só posso pedir ao Criador que ilumine a mente daquele que não compreende, que não ilumine a mente daquele que não entende, para que ele não se aflija tanto com a partida do seu ente querido, ele não se aflija tanto com a patologia que o está afligindo nesse momento, para que ele colha os frutos desse aprendizado. Essa é a nossa reflexão. Essa é a nossa, tem que ser a nossa postura quanto espíritas, tem que ser a nossa postura quanto entendedores dessa doutrina, tem que ser a nossa postura diante do nosso entendimento sobre a vida futura, diante do nosso entendimento sobre a vida eterna, diante do nosso entendimento sobre a grandeza para a qual nós fomos criados. Essa é a nossa postura que nós temos que ter diante daquele que chega até nós em busca de um auxílio, em busca de um conselho, em busca de uma palavra que amenize o seu sofrimento. Porque como Jesus nos disse que nos enviaria o Consolador, essa é a doutrina que nos consola. E por que ela nos consola? Ela nos consola porque nós entendemos, porque nós compreendemos, porque nós buscamos esse entendimento, porque nós buscamos saber as condições no qual nós estamos inseridos. Então, meus irmãos, esse é o convite que fica a cada um de nós. É o convite que fica a essa reflexão de aprendizado, de entendimento, para que possamos compreender a situação que nos aflige, o porquê dessas aflições e, acima de tudo, compreendemos a justiça que está por trás disso, que é o alerta para que nós retornemos ao bom caminho e essas aflições deixem de existirem. Ok? Fica aqui o meu boa noite a todos, fica aqui o meu agradecimento pelo convite a essa live. Peço desculpa pelo o atraso por conta dos problemas técnicos que tivemos aqui. Eu sou tanto leigo nessas questões de informática, por isso eu falei que eu tenho minha personal trainer aqui que me socorre nessas situações de dificuldade. Mas vamos, nesse momento, fazemos uma prece em prol
de todos que estão passando por algum momento de dificuldade, e isso inclui a nós mesmos, né, que estamos inseridos nesse contexto de dificuldade, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de isolamento, que possamos sairmos mais fortes dessa situação, que possamos sair mais compreensivos dessa situação, que possamos estarmos mais abertos ao diálogo com aqueles que têm alguma dificuldade. Mestre amado, no momento que encerramos esta reunião, vos pedimos, Mestre, que olhai com carinho para o nosso planeta. Veja, Mestre amado, a dificuldade que estamos atravessando. Sabemos, Mestre, que jamais nos abandonaste, que estás cuidando de nós com amor, com carinho, que a dificuldade que atravessamos ela é nossa, Mestre, mas que possamos estarmos aptos a compreender, para que essa dificuldade não seja fruto perdido, para que ela venha para nos melhorar, para que ela venha para melhorar o nosso planeta, para que possamos ser seres melhores hoje do que fomos ontem, e que amanhã possamos estar todos no seio do nosso Criador. E assim seja. Boa noite. Agora é só sair.